Olá, galera. Vamos hoje aqui, então, discutir com vocês taxa, né? Uma das espécies de tributos. É provável que seja a espécie mais importante, tá? Em especial porque ela é extremamente cobrada em provas da ordem, concursos públicos, né? Junto com os impostos. E as contribuições especiais, elas têm uma incidência de cobrança muito grande. Até por isso, então, né, nós temos que fazer aqui um estudo com mais cuidado sobre elas. Bom, antes de mais nada, vocês têm que compreender que as taxas são essencialmente um tributo cobrado que está conectado, está intimamente ligado a uma atividade do Estado, tá? Então, nós falamos que o fato gerador da taxa é uma atividade estatal que, por realizar essa atividade, legitima o mesmo a cobrar, né, um tributo para custeio do cumprimento, da realização desta atividade. Então, todo ato estatal em que ele necessite custear este ato, em regra, autoriza o mesmo a cobrar uma taxa, tá? Lembra vocês que, por isso, nós classificamos a taxa como um tributo contraprestacional. Que é isso? É basicamente a perspectiva em que a taxa só poderá ser cobrada mediante uma contraprestação do Estado. Vejam que aqui há uma diferença muito grande para os impostos, tendo em vista que nos impostos nós aplicamos um instrumento contrário, né, uma antítese a essa regra. Porque nos impostos nós falamos que os impostos são pagos, né, independente de uma realização de um ato contraprestacional do Estado. Aí lá nós classificamos como não contraprestacional. E aqui nas taxas são contraprestacionais. Efetivamente, então, os estados, os entes estatais só estão autorizados a cobrar a taxa se prestarem algo, uma atividade ao contribuinte. Se não ocorrer esta atividade, essa prestação dessa atividade, não há legitimação quanto à cobrança da taxa, né? Então, por isso que nós falamos que ela é contributiva ou retributiva, né? Por esse caráter contraprestacional da mesma. Bom, lembrem-se também que quanto à competência para a cobrança, né, instituição e cobrança da taxa, a Constituição Federal, no seu artigo 145, atribuiu essa competência a todos os entes políticos, tá? Então, tanto a União, os Estados Federados, Distrito Federal e municípios são competentes para instituir e cobrar uma taxa. Lembro, no entanto, que eles só podem, de fato, realizar, né, tal cobrança se forem eles mesmos a prestarem a atividade legitimadora, né? Então, se não é ele aquele a realizar o ato, não poderá ser ele, então, né, competente para cobrar a taxa. Já chegou uma discussão no STF quanto a isso, em que alguns municípios cobravam uma taxa, a famosa taxa de incêndio, né, que seria uma taxa aí ligada a uma perspectiva de exercício do poder de polícia, em que se buscava aí, né, policiar, analisar e fiscalizar empreendimentos, locais de grande atividade pública, comerciais, né, em que para que constatasse se eles estariam, né, de acordo com as regras ligadas à segurança, né, de incêndio e tudo mais, e alguns municípios a cobravam. No entanto, o STF disse o seguinte: olha, isso é inconstitucional, porque quem tem essa função, né, na prática é o Corpo de Bombeiros, que é um órgão ali que compõe os estados federados e o Distrito Federal. Portanto, quem tem que realizar o poder de polícia nessas atividades são
os estados federados e, por lógica, né, se são eles competentes para tanto, são eles também competentes para cobrar eventuais taxas para a realização desse serviço. Bom, definido então a competência, nós deveríamos apontar aqui que as taxas elas podem ser cobradas em duas atividades estatais bem específicas, que são os serviços públicos e o exercício do poder de polícia. Tá? Então, o ente político ele pode cobrar a taxa em atividades que nós classificaríamos como serviços públicos ou exercício do poder de polícia. Bom, vamos entender cada um desses institutos, né? Começando pelo pelo serviço público. Tá? Bom, entende-se que é legítimo a cobrança da taxa apenas em parte dos serviços públicos. Lembrando a vocês, não é, que serviço público seria o quê? A prestação de um serviço pelo Estado, né, que tem um fundamento legal, tem uma obrigação legal e que vá, consequentemente, efetivar um direito fundamental. Então, todos os atos da administração pública que decorram de prescrição legal, em que ela vai realizar uma prestação de serviço para a sociedade, fundamentada, né, no interesse de efetivação de direitos fundamentais, seria serviços públicos. Bom, lembro, no entanto, que nas teorias administrativistas, o serviço público ele é dividido em duas classificações. Uma classificada como serviços uti university e outra classificada como serviços uti singulari. Bom, lembro a vocês que as taxas podem ser cobradas só em serviços classificados como uti singulari. Bom, vamos ver isso com mais cuidado. Vejam, serviços classificados como uti university são aqueles de cunho coletivo, aqueles destinados à coletividade, que têm uma destinação, então, indeterminada. São basicamente serviços em que eu não posso, com segurança, apontar o destinatário, o beneficiário dele. Na realidade, toda a coletividade, de algum modo, se beneficia deste serviço. Bom, eu poderia dar como exemplo aqui para os senhores a questão da segurança pública, não é? O exercício do serviço público de segurança pública, ele é de características uti university, né? Então, quando nós temos ali uma viatura policial transitando em um determinado bairro, aquilo vai gerar um benefício não só para os moradores daquele bairro, mas também para a coletividade. Uma vez que o combate ao crime, né, ou a prevenção à criminalidade é interesse de todos nós. Então, aqueles moradores daquele bairro, aquelas pessoas que estavam transitando por aquele bairro, aquelas pessoas que moram nas adjacências daquele bairro, todas elas, de algum modo, se beneficiam com aquela prestação do serviço. Então, eles são de cunho coletivo indeterminado. Lembro, senhores, que estes serviços, em regra, são custeados pelos impostos, né? Os impostos têm a função de custeá-los. Bom, os serviços uti singulari são, em regra, ou podem ser, né, custeados, então, pelas taxas. E que serviços são esses? São serviços que a legislação fala que deveriam ser específicos e divisíveis. Né? Na doutrina, nós diríamos, então, que são serviços em que eu posso compartimentá-los, né, dividi-los, e que têm destinatários individuais, específicos, determinados. Né? Um ótimo exemplo para dar aqui são serviços públicos ligados à emissão de documentos. Né? Então, a carteira sua de motorista, de trabalho, ou mesmo de identidade, é um serviço público específico e divisível, compartimentado em um documento e individualizado ao destinatário dele.
né, serviços desta natureza, nós apontamos a possibilidade, então, dele ser custeado pelas taxas. Bom, lembro a vocês que já se discutiu no STF a possibilidade de se cobrar taxa em serviços públicos uti-university, tá? É a famosa taxa de custeio da iluminação pública. Bom, o STF diz que é inconstitucional. Não existe a mínima possibilidade de se cobrar taxa para um serviço uti-singulari. Tanto é que não existe hoje a taxa de iluminação pública. Nós tivemos, após a decisão do STF, que readequar o nosso ordenamento jurídico para cobrar tal contribuição, né, um tributo, né, para custear esse serviço. E a solução encontrada foi a contribuição de iluminação pública. Então, remeteu ao custeio desse serviço as contribuições especiais, né, discutidas aqui em outro momento. Mas vejam só, não pôde-se ficar com a cobrança do mesmo no tocante às taxas, tendo em vista essa perspectiva de proibição de cobrança quanto a serviços uti-university. Lembro a vocês, inclusive, que nessas discussões, né, os serviços públicos, vocês têm que tomar muito cuidado quanto a essas diferenças entre caráter geral e individual, porque o mesmo serviço, dependendo da circunstância, ele pode ter um caráter universal ou singular, tá? E talvez aqui o caso mais debatido em provas, em concursos e também aí na doutrina é exatamente o caso do serviço público de limpeza de ruas, né, e de recolhimento do lixo, tá? Por quê? Este serviço ele pode ter um caráter universal ou singular, dependendo da circunstância que lhe é apresentada. Explico para vocês. Vejam só, a contribuição, ou melhor, o serviço de recolhimento do lixo residencial, né, então aquele em que o caminhão do lixo vai passar na porta de cada casa, da rua ou do bairro, recolhendo os lixos dos moradores que os deixaram, né, na porta das suas residências, é classificado como serviço singular, uti-singulari. Por outro lado, se o serviço for prestado, né, de recolhimento do lixo em locais públicos, como praças, né, escolas, prédios públicos e tudo mais, nós falamos que ali é um serviço público universal. Vejam só por que da diferença de ambos. No residencial, o serviço público é recolhido em cada residência, de forma individual e compartimentada. Enquanto que, no caso dos locais públicos, o serviço recolhido ali não tem um destinatário específico, divisível, tá? É a coletividade que se beneficia do mesmo. Vejam, eu não tenho como definir quem colocou o lixo naqueles locais públicos, né? Então, aquela lixeira no meio da praça, ela foi usufruída por uma coletividade que não pode ser determinada. Mas o lixo colocado na porta da minha casa, em que o lixeiro para na porta da minha casa para recolher o mesmo, né? É específico, divisível. Bom, além dos serviços públicos, nós vamos ver também a ocorrência do exercício do poder de polícia administrativa como instrumento legitimador para a cobrança dos tributos, da taxa. Bom, primeiro ponto de destaque aqui, que vocês devem se recordar, é que eu estou falando em poder de polícia administrativo, tá? Isso é importante vocês compreenderem. Por quê? Porque há uma diferença que não pode levar à confusão
de que existem o poder de polícia de segurança pública, né? Então, quando eu falo em poder de polícia administrativo, não é o exercício do poder de polícia ligado à segurança pública. É o exercício do poder de polícia administrativo, ele tem outro interesse, outra finalidade. Bom, ele está expressamente descrito no artigo 77 e 78 do CTN. E, basicamente, ele vai nos falar que, objetivando a finalidade pública, poderá haver exercício de atividade da administração pública no tocante à limitação de liberdades individuais, tá? Então, basicamente, é um contexto em que a administração pública poderá limitar a atuação do indivíduo, as liberdades individuais dele, objetivando o interesse coletivo. Veja um exemplo do exercício do poder de polícia de cunho sanitário, né? Então, o ato de fiscalização da administração pública quanto a restaurantes, a lanchonetes e tudo mais, para averiguar se elas estão de acordo com os requisitos sanitários mínimos, né? Então, se lá tem higiene, estão usando materiais, né, com prazo de validade e tudo mais, faz com que haja uma limitação do exercício dessas atividades profissionais e comerciais, objetivando o quê? O interesse coletivo, né, de que não haja ali situações em que eventualmente possa levar, né, a um prejuízo do consumidor, tá? Então, o poder de polícia administrativa é isso. Óbvio, senhores, que neste contexto, em regra, né, ninguém vai ser condenado na esfera penal, mas sim na esfera administrativa, tá? Então, são sanções administrativas, como multa, por exemplo. Bom, lembro a vocês que, nesta perspectiva, o que nós poderíamos observar é o seguinte: por exemplo, um policial, ele pode exercer, né, suas prerrogativas de segurança pública e prerrogativas de poder de polícia administrativo. Por exemplo, vejam só, quando ele exerce a aplicação de multas de trânsito, por exemplo, é efetivamente o exercício do poder administrativo de polícia. Quando ele prende alguém por ter cometido um crime, não é? Nós estamos num contexto, então, do exercício do poder de segurança pública. Há uma distinção entre eles, e aqui eu destaco a vocês que a taxa poderá ser cobrada no efetivo exercício do poder de polícia administrativo. Bom, o STF nos disse que o poder de polícia administrativo ele é legítimo de ser cobrado desde que haja pelo menos um órgão público, né, exercendo tal atividade, tá? Eu lembro a vocês por quê? Porque existem vários contextos em que muitas entidades políticas, né, cobravam taxa pelo exercício de poder administrativo, mas não de fato o realizavam. Então, por exemplo, muitos comércios, empresas não recebiam lá, né, a fiscalização in loco, e quando se averiguava, né, analisava com cuidado, o ente que cobrava a taxa sequer tinha um órgão, funcionários, estrutura para realizar essa fiscalização. Aí o STF disse o seguinte: olha, o fato de não ir ao local, né, isso não significa que não se pode cobrar a taxa, pode sim, tá? Então não há problema algum de não ir lá, né, realizar a fiscalização in loco que nós falamos, né, física. Hoje, com as modernidades e tudo mais, né, próprias do nosso tempo, essa fiscalização pode ser por meios remotos, né, não há problema algum nisso. O que não pode ocorrer é cobrar a taxa sem ter uma estrutura mínima dentro do ente político para fiscalizar,
para limitar ali a liberdade individual. Tá? Então, o STF diz que, pelo menos, o órgão ele tem que existir, ele tem que estar presente. Bom, detalhe, galera, que aplica-se tanto ao serviço público quanto ao exercício do poder de polícia. A cobrança da taxa, nesses casos, é discricionária, né? Então, a gente sabe muito bem o que é um ato discricionário, né? É um ato que pode ser realizado diante de uma liberdade que a lei conduz, para que ele possa ser realizado com critérios, né? Com motivação. A motivação é qual? Oportunidade e conveniência. Pois bem, vejam só vocês, estes critérios podem ser instrumentos de autorização ou não para a cobrança da taxa. Então, eu posso exercer o poder de polícia administrativo ou eu posso prestar um serviço público e não cobrar taxa por ele, ou cobrá-la. A decisão é uma decisão, então, discricionária, oportuna e conveniente. Por óbvio que, se eu optar por cobrá-la, eu tenho que estar respaldado em lei, eu tenho que ter lei, então, autorizando a realização do ato, sob pena, né, de não poder cobrá-la. Outro detalhe que se aplica aos dois casos é que nós temos aqui uma perspectiva em que o serviço ou atividade do Estado ele tem que estar posto à disposição do contribuinte. O que significa isso na prática? Na prática, o serviço ele tem que ser potencialmente posto à disposição do contribuinte. Significa que o contribuinte tem que ter esse serviço à sua disposição para que ele possa usufruir do mesmo. Mas não significa que, para cobrar a taxa, efetivamente o contribuinte tem que prestar, se beneficiar diretamente do serviço. Deixa eu deixar isso mais claro a vocês. Imagine só a seguinte situação. Meu lixo residencial é recolhido, né, pelo menos 2 ou 3 vezes a semana. O fato de eu simplesmente não começar a não colocar o meu lixo para o lado de fora, para que o serviço seja realizado, né, então fiquei com preguiça, ou eu viajei, né, tirei férias por um mês inteiro, e então nesse mês eu não estava residindo na minha casa, e obviamente então eu não produzi lixo, né? São situações que fazem com que eu não precise pagar a taxa pelo recolhimento do lixo residencial? Não, né? O serviço foi posto à minha disposição. Então, né, mensalmente, semanalmente, né, o caminhão passou aqui na minha residência, na frente da minha residência, totalmente disposto a recolher o meu lixo. O fato de eu não ter colocado meu lixo para o lado de fora, ou não estar residindo momentaneamente aqui, não faz com que eu possa, né, exigir ou me legitimar como um contribuinte que não vai pagar este tributo, né? Não é possível. Então, o simples fato de pôr à disposição, potencialmente à disposição, independente de eu me dispor a usufruir ou não desse serviço, faz com que seja legítima a sua cobrança. Então, independente de você deixar o lixo lá de fora ou não, será cobrado de você a taxa referente ao mesmo. Bom, para concluir esse vídeo, senhores, eu tenho que falar ainda da base de cálculo da taxa, né? Lembrando a vocês que quando nós falamos em base de cálculo de um tributo qualquer, né, nós falamos dos instrumentos, critérios, né, adotados pela lei para mensurar o valor, para dar a valorização de quanto se deve pagar pelo tributo, né? Então vejam bem, o fato gerador é que dá origem ao tributo. A base de cálculo os critérios adotados para estabelecer um valor a ser cobrado. Bom, vejam bem, o que vocês devem lembrar aqui quanto ao tema? O STF entende que a base de cálculo, o critério adotado para determinar o valor da taxa,
deve ser diferente do imposto, tá? Então, se eu tenho já existente uma base de cálculo para calcular, né, o valor do imposto, eu não posso adotar a mesma idêntica em uma taxa, tá? Esse caso chegou ao STF e foi basicamente uma discussão quanto a taxa para recolhimento do lixo residencial, e alguns municípios estavam adotando, né, a metragem do imóvel residencial para cobrar a taxa, né? Só que nós sabemos que esta base de cálculo ela é própria do IPTU, né? Então, em regra, para você cobrar o IPTU, você vai olhar lá, né, ter como base de cálculo, ou uma delas pelo menos, a metragem, né, o tamanho de área construída do imóvel. Então, o que o STF disse? Olha, não pode, isso é inconstitucional, você está usando a mesma base de cálculo do imposto. O que você pode fazer, e aí está válido, né, é você adotar uma ou mais, né, pelo menos uma das bases de cálculo idêntica, tá? Então, eu não posso ter uma base de cálculo apenas idêntica ao imposto, mas eu posso ter, né, vários requisitos, vários critérios de base de cálculo, e um deles ser similar ao imposto. Aí não há problema algum. Então, veja o caso, o exemplo que eu dei. Se você adotar a metragem do imóvel mais o custo da prestação do serviço, eu tenho duas bases de cálculo. Aí aí é constitucional, não há problema algum. Se eu só adoto a metragem, inconstitucional, porque tem imposto já que adota ela. Se eu adoto ela mais uma que imposto algum adota, beleza, constitucional, sem problema algum, tá? Para concluir, galera, a receita, né, proveniente dessa base de cálculo aí, das taxas, a receita dela é vinculada. Vinculada a quê? Ao custeio do serviço, tá? Então, veja, tanto nos serviços como no exercício do poder de polícia administrativo, o exercício dessas atividades autoriza a cobrança da taxa, e o dinheiro recolhido, a receita recolhida com ela, obrigatoriamente tem que ser destinada ao custeio desta atividade. Mais ainda, tá? O custeio, o que se cobra, a base de cálculo que deve ser mensurada, ela tem que ser proporcional ao custo da atividade. Vejam só o que eu estou dizendo a vocês. Se você tem um processo em que a taxa é criada para custear o serviço, né? Por isso que ela tem esse caráter vinculado, eu não posso destiná-la, então, a outra atividade. Então, tem que ser obrigatoriamente destinada ao custeio da atividade, e tem que ter uma proporcionalidade. Veja, se eu gasto 200 mil reais mensais para custear o recolhimento do lixo residencial, eu tenho que mensurar quanto que eu vou cobrar de taxa para se aproximar ao custo de 200 mil reais. Então, eu não posso, portanto, cobrar aí dos contribuintes valores que vão chegar a 500, 1 milhão de reais, sendo que o custo para a prestação do serviço é 200 mil reais. Caso isso ocorra, também há uma inconstitucionalidade que deve ser refutada. Bom, senhores, é isso que nós deveríamos estudar sobre as taxas. Muito obrigado aí e até a próxima.